Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Estamos aqui na presença de uma leitura breve, mas com muita carga dramática. Deus fala a Job no meio da tempestade. Portanto, temos aqui uma teofania terrível, em que Deus aparece com a sua majestade, com todo o seu poder, que torna o homem pequeno, pequeno mesmo. E depois temos na leitura estes dois elementos, um primeiro e um segundo, o primeiro formado por esta questão e o segundo formado por esta segunda palavra de Deus. Portanto, dá-lhe uma carga dramática. O Senhor respondeu a Job no meio da tempestade, dizendo... Depois, esta primeira questão ela é dividida em três elementos que devem ser lidos 2 a 2. Este primeiro, este segundo e este último. Os dois, o 2 e o 3 são introduzidos por o quando. Este quando não, peço desculpa. Este aqui. E o primeiro... tem o quando como elemento central, enquanto que os outros têm o i. No paralelismo semita bem conhecido e frequente no Antigo Testamento. Portanto, seria um elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento. Quem encerrou o mar entre dois batentes quando ele irrompeu no seio do abismo? Portanto, como se fosse já aqui uma interrogação. Quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, segundo elemento. Quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos. Portanto, terceiro elemento. Portanto, a questão deve ser dividida em três partes, uma primeira, uma segunda, uma terceira, tudo com pequenas intuações de questão e a última que fecha a questão. E os dois, cada um dos elementos em paralelismo, primeiro, um segundo e um terceiro. Depois vem uma segunda palavra, e disse-lhe, chegarás até aqui, e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Também temos aqui o paralelismo, neste caso a conjunção de coordenação não está presente, mas de qualquer forma temos aqui o paralelismo, a ideia que é repetida duas vezes. Neste aqui, imaginar que se faz o gesto, mesmo que não se faça o gesto efetivamente, deve ser imaginado, como se nós apontássemos, chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Deve-se ensaiar a leitura como que a fazer o gesto do aqui, apontando com o indicador aqui, para dar alguma autoridade a este elemento. Depois, claro que na leitura não se faz, na leitura litúrgica não se faz, mas se a gente o imaginar, dá-lhe mais força. Chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. E dar um bocadinho uma acentuaçãozinha a esta altivez, que diz como Deus é o Altíssimo e não há nada que seja suficientemente grande para fazer sombra, digamos, ao Deus Altíssimo. Estamos aqui na presença de um texto tipicamente paulino, na sua radicalidade, na sua força. É um pensamento com muitas poucas nuances, radical naquilo que diz e nas consequências
da fé na vida das pessoas, na vida do apóstolo em particular. Portanto, isso é muito comum no apóstolo Paulo. E aqui temos esta primeira frase que deve ser lida quase como se fosse uma frase separada das outras. Ao dizer o amor de Cristo nos impele, é como se ele dissesse: o amor de Cristo é o nosso motor, o amor de Cristo é aquilo que nos empurra, nos move, nos faz andar. O amor de Cristo é o nosso combustível, quase. E depois este elemento da frase deve ser lido quase como se fosse uma exclamação. Só de pensarmos, ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Como se fosse um elemento exclamativo. Só de pensar que todos morreram porque um só morreu por todos. E este é o nosso combustível, é aquilo que nos faz ir para a frente, esse amor de Cristo que nos impele. Portanto, Cristo morreu por todos. Paulo, a palavra tudo e todos é muito frequente em Paulo. Não há quase todos, ou mais quase a totalidade, é mesmo tudo. E qual é a finalidade dessa morte de Cristo por todos? Para que deixemos de viver para nós próprios, mas viver para aquele que morreu por nós e que ressuscitou por eles. Portanto, Cristo morreu por todos para que estes todos passem a ser Cristo. E é por isso que São Paulo diz, e dizer esta frase de uma forma bem assim, daqui em diante, de uma forma bem radical, daqui em diante, a partir de hoje, já não conhecemos ninguém segundo a carne. O que é que significa isto segundo a carne? Já não há mais o António, a Maria, a Rosa, o Joaquim, que tem o cartão de cidadão, não conhecemos, já não, as pessoas já não são conhecidas segundo a carne, segundo os critérios do mundo, mas segundo Cristo. Quer dizer que o António, a Maria, a Rosa, o Joaquim são Cristo para nós, para Cristo, para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. E mesmo o próprio Cristo, segundo a carne, quer dizer, o Cristo singular, que viveu na Galileia, que nasceu em Belém, etc. Não é ele que não é esse Cristo singular que nos impele, digamos assim, mas agora já não o conhecemos assim, agora é o Cristo que é tudo em todos. Essa totalidade. Portanto, ler estas frases bem como máximas, como sentenças. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quer dizer, se alguém está em Cristo, é Cristo. Já não é o António, a Maria, a Rosa, o Joaquim. Já não os conhecemos segundo a carne. As coisas antigas passaram. Tudo foi renovado. Aqui está a radicalidade de Paulo. O que está para trás já passou. Já não conhecemos Cristo segundo a carne. Já não conhecemos as pessoas segundo a carne. Tudo, mais uma vez, tudo foi renovado. Salientar sempre muito bem nos textos de Paulo este tudo, todos, tudo.